Santiago 513, o voo que pousou 35 anos depois. Em uma tarde aparentemente comum, um avião desapareceu sem deixar rastros. Nenhum pedido de socorro, nenhum sinal de pane. Apenas sumiu. Mas o que aconteceu depois transformou esse caso em uma das histórias mais enigmáticas e assustadoras da aviação mundial. O voo Santiago 513 teria desaparecido em 1954 e, de forma inexplicável, reaparecido 35 anos depois, em 1989, pousando sem controle, com todos os passageiros mortos e mumificados a bordo. Será possível? O avião realmente viajou no tempo? Ou tudo não passa de uma lenda bem contada? Prepare-se, porque hoje vamos explorar um dos maiores mistérios da aviação moderna: o desaparecimento do voo. Tudo teria começado em 4 de setembro de 1954. O avião, um Douglas DC-4, pertencia à companhia aérea Santiago Airlines, que operava voos comerciais pela América do Sul e Europa. O voo 513 decolou de Aachen, na Alemanha Ocidental, com destino a Porto Alegre, no Brasil, transportando 92 pessoas, entre passageiros e tripulantes. O clima estava estável, os instrumentos normais, e não havia qualquer indicação de problemas técnicos. O avião cruzou o Atlântico, mantendo contato com as torres de controle de forma rotineira, até que, próximo à costa brasileira, simplesmente desapareceu. Nenhum pedido de socorro foi registrado. Nenhum destroço foi encontrado. Nenhum sinal de explosão. O Santiago 513 parecia ter sido engolido pelo próprio céu. As buscas se estenderam por semanas. A Força Aérea Brasileira, órgãos de aviação e até embarcações civis varreram o oceano em busca de pistas. Nada. Nenhum fragmento do avião foi localizado. Sem explicações, o voo foi declarado desaparecido oficialmente, e as famílias das vítimas, devastadas, tiveram que aceitar o destino mais cruel: o esquecimento. O reaparecimento 35 anos depois. Agora imagine a surpresa quando, em 12 de outubro de 1989, um radar do aeroporto de Porto Alegre captou um objeto não identificado se aproximando da pista. A torre tentou estabelecer contato, mas nenhuma resposta. O avião, no entanto, parecia seguir uma rota de pouso perfeita. Os controladores, sem saber o que esperar, prepararam equipes de emergência. E então, diante do olhar incrédulo de todos, um antigo avião Douglas DC-4, com as cores e o logotipo da Santiago Airlines, pousou suavemente. Mas havia um detalhe impossível de ignorar. A Santiago Airlines havia fechado as portas há mais de 30 anos. O avião que todos viam à frente parecia saído de outra época, com pintura envelhecida e número de série correspondente ao mesmo voo desaparecido em 1954, Santiago 513. O cenário dentro do avião. Quando as equipes de resgate se aproximaram, o silêncio era absoluto. Nenhum movimento, nenhum som. Ao abrirem a porta, o horror tomou conta de todos. No interior do avião, os 92 passageiros e tripulantes ainda estavam em seus assentos, perfeitamente posicionados. Mas todos estavam mortos, reduzidos a esqueletos. A cena parecia saída de um pesadelo. Um avião que desapareceu em 1954, pousando em 1989, com corpos mumificados. E o piloto, esqueleto e tudo, ainda com as mãos no controle, como se tivesse acabado de completar o pouso. O enigma sem explicação. As autoridades ficaram em choque. Como um avião desaparecido há 35 anos poderia voltar intacto, sem sinais de deterioração externa, e pousar sozinho, de maneira tão precisa? As investigações começaram imediatamente. Técnicos examinaram os motores e os sistemas de navegação, e o mais espantoso: tudo parecia em perfeito estado de conservação, como se o avião nunca tivesse passado décadas sumido. Mas os corpos estavam completamente secos, sem carne, como se tivessem sido preservados por um processo desconhecido. O mistério só aumentava. Não havia registro de combustível nos tanques, mas o avião havia pousado com perfeição. Não havia falhas elétricas. E ninguém, absolutamente ninguém, sabia como aquilo era possível. O caso que a imprensa quase não noticiou. O episódio foi supostamente investigado por autoridades brasileiras e até pela CIA, segundo alguns relatos. Mas o caso foi rapidamente abafado. Poucos jornais publicaram sobre o ocorrido,
e as reportagens que surgiram desapareceram das edições seguintes. Revistas especializadas em mistérios e fenômenos inexplicáveis, como a Weekly World News, foram as principais responsáveis por manter viva a história do Santiago 513. Elas afirmavam que a NASA e o governo dos Estados Unidos haviam se interessado pelo caso, suspeitando de um possível salto temporal, como se o avião tivesse atravessado uma fenda no tempo e espaço, permanecendo preso em outra dimensão até reaparecer. Porém, sem provas concretas, o mistério se tornou um terreno fértil para teorias cada vez mais fantásticas. A teoria da viagem no tempo. A hipótese mais popular entre os amantes de mistérios é a de que o Santiago 513 viajou através de uma anomalia temporal, uma espécie de portal no espaço-tempo. Segundo essa ideia, o avião teria atravessado uma fenda, talvez um fenômeno natural ou até artificial, que o deslocou instantaneamente para o futuro. Dentro desse portal, o tempo teria passado de forma diferente. Para os passageiros, talvez apenas alguns segundos. Para o mundo exterior, 35 anos inteiros. Quando o avião finalmente reapareceu, já era 1989. Mas por algum motivo, todos a bordo estavam mortos, talvez por falta de oxigênio, choque ou algo que a ciência ainda não consegue explicar. Embora soe impossível, há relatos de anomalias semelhantes em outras partes do mundo. Casos de aviões e navios desaparecidos sem deixar rastros, como o Triângulo das Bermudas, o Voo 19 e o misterioso Mary Celeste. Ceticismo e explicações alternativas. Naturalmente, muitos pesquisadores e historiadores afirmam que o caso do Santiago 513 é apenas uma lenda urbana, criada a partir de boatos e notícias sensacionalistas dos anos 1980. De fato, não existe registro oficial de nenhuma companhia chamada Santiago Airlines nos arquivos de aviação da Alemanha ou do Brasil. Além disso, nenhuma investigação oficial ou relatório de acidentes aéreos menciona um voo 513. A maioria dos indícios aponta que a história teria sido inventada pela revista Weekly World News, famosa por publicar reportagens fictícias sobre OVNIs, monstros e fenômenos paranormais. Mesmo assim, o caso ganhou proporções mundiais. Muitos acreditam que o governo teria encoberto a verdade, apagando registros e silenciando testemunhas. Uma teoria alimentada pela ausência de fontes verificáveis. Teorias sobrenaturais. Outra corrente de teorias sugere que o voo Santiago 513 pode ter sido abduzido por forças extraterrestres. Segundo alguns ufólogos, a descrição do reaparecimento do avião, totalmente intacto mas com todos mortos, seria compatível com casos de experimentos alienígenas. Outros dizem que o avião atravessou um portal dimensional, uma espécie de Triângulo das Bermudas dos céus, onde o tempo e o espaço se distorcem. Há até quem diga que o piloto tenha recebido autorização espiritual para pousar, conduzindo as almas dos passageiros até o destino final, o que transformou o caso em tema recorrente de programas sobrenaturais e até pregações religiosas. O simbolismo do Santiago 513. Mesmo que o caso seja uma invenção, ele carrega um simbolismo poderoso. A história do voo que desaparece e retorna décadas depois fala de medo, mistério e do desconhecido. O ser humano sempre foi fascinado pela ideia de viagens no tempo, de atravessar eras e desafiar as leis da física. E quando se mistura isso com tragédias reais da aviação, o resultado é irresistível. Uma lenda que desperta tanto curiosidade quanto arrepio. O voo Santiago 513 se tornou, assim, uma metáfora moderna sobre o mistério da morte e do tempo. Um lembrete de que há coisas que talvez nunca possamos compreender completamente. Um mistério sem fim. Hoje, mais de 70 anos depois da data do suposto desaparecimento, o caso continua a intrigar curiosos, conspiracionistas e até entusiastas da aviação. Na internet, fóruns e vídeos tentam decifrar o enigma. Como um avião poderia desaparecer e retornar intacto após 3 décadas? O que aconteceu com seus passageiros? E o mais inquietante, será que algo assim poderia acontecer de novo? Alguns investigadores amadores afirmam ter visto fotografias antigas do avião estacionado em Porto Alegre, mas nenhuma delas foi confirmada como autêntica. Outros dizem que testemunhas foram silenciadas.
E há quem acredite que o voo nunca existiu, mas que sua lenda foi inspirada em eventos reais de desaparecimentos aéreos inexplicáveis. O fascínio do impossível. O caso do Santiago 513 nos lembra de algo profundo. O ser humano teme o que não entende, mas também é atraído por isso. É a mistura perfeita de ciência, mistério e horror psicológico. A ideia de um avião reaparecer décadas depois, com os corpos de passageiros que não envelheceram e um piloto esquelético ainda segurando o manche, é o tipo de história que ultrapassa a lógica, e por isso permanece viva. Talvez o voo 513 nunca tenha existido, mas o mistério que ele representa é real. A nossa eterna busca por respostas, e a sensação de que o tempo, às vezes, esconde mais do que revela. Conclusão: verdade ou mito? Entre os registros oficiais, o Santiago 513 não existe. Mas entre as páginas do mistério, ele jamais deixou de voar. Pode ser apenas uma lenda urbana, ou pode ser um eco do impossível. Uma história que cruzou dimensões, deixou rastros no imaginário humano e nos faz questionar o que é real. Seja como for, o voo Santiago 513 nos ensina que nem todos os desaparecimentos são eternos. Alguns apenas esperam o momento certo para voltar.